Olá! Alguma vez deu por si a pensar o que é que faz um cabelo ser ondulado, outro encaracolado e outro crespo? Hoje vamos mergulhar na ciência por trás da textura do cabelo e perceber o que é que isso realmente significa para o nosso dia-a-dia. Vamos a isso? Esta é a grande questão, não é? Porquê é que aquele produto que toda a gente adora parece não funcionar para nós? Ou porquê é que o cabelo às vezes parece ter vida própria? Acredite, a resposta não tem nada de mágico. É pura ciência. E essa ciência toda começa num sítio que nem sequer conseguimos ver. Pois é, para entendermos o fio de cabelo que vemos ao espelho, temos de ir até à sua origem, bem lá no fundo, debaixo da pele. Bem-vindos à primeira secção, a raiz de tudo. É aqui que vamos descobrir a peça mais importante deste quebra-cabeças, a estrutura que, em silêncio, dita todas as regras do jogo. E aqui está ele, o nosso protagonista secreto, o folículo piloso. Pense nele como o molde. Antes de qualquer creme ou técnica, é a forma desta pequena bolsa na nossa pele que vai definir o formato de cada fio de cabelo. E o mais fascinante é como esta relação é simples e direta. Se o folículo é redondo, o cabelo cresce reto, sem curvas. À medida que o folículo se torna mais oval, ou seja, mais achatado, ele força o fio a sair já com uma curva. Quanto mais achatado for, mais fechado vai ser o caracol. Simples assim. Mas é aqui que a história começa a ficar um bocadinho mais complexa. É que esta forma que vem do folículo cria um desafio fundamental, a distribuição do nosso hidratante natural, o sebo. A grande questão passa a ser, será que este óleo consegue percorrer o fio todo? Então vamos ver como é que isto funciona no primeiro nível de curvatura, o cabelo ondulado. Aqui o desafio principal, curiosamente, não é a falta de hidratação, mas sim outra coisa. Ora bem, o cabelo ondulado tem aquela curva suave em S, certo? Isso ainda permite que o sebo do couro cabeludo deslize e percorra uma boa parte do fio. É por isso que o seu maior inimigo não é a secura, mas sim aquele frizz que aparece quando a onda perde a forma. A necessidade real, portanto, é definição, mas sem usar produtos pesados que acabem por esticar a onda. E é a ciência que nos dá a resposta. Produtos leves, como géis ou espumas, criam uma espécie de película externa que ajuda a memorizar a forma da onda, sem a deixar pesada. Por outro lado, óleos e manteigas muito ricos podem ser um erro, porque simplesmente pesam na onda, esticam-na e, adeus, definição. Agora, vamos aumentar um pouco a curvatura. Entramos no mundo dos caracóis, onde o desafio se torna duplo. E a palavra-chave é equilíbrio. No cabelo encaracolado, as espirais já são bem mais apertadas. Cada volta que o fio dá é um obstáculo para a descida do sebo. O resultado? As pontas ficam naturalmente mais secas. E isto cria uma necessidade dupla. Por um lado, precisa de nutrição para repor os óleos em falta e, por outro, precisa de definição para que os caracóis mantenham a sua forma bonita. É por isso que usar só um gel, por exemplo, pode dar uma definição incrível na hora, mas sem uma base de nutrição, o cabelo pode ficar com um toque mais rígido, mais resseco. A abordagem ideal é mesmo combinar as coisas, a nutrição que vem de cremes e óleos para reforçar a barreira protetora do fio e depois a estrutura que um gel ou ativador de caracóis consegue dar. E chegamos à curvatura mais fechada de todas, o cabelo crespo. Estruturalmente é o mais delicado e por isso exige o mais alto nível de cuidado e, acima de tudo, proteção. No cabelo crespo, as espirais são tão, mas tão apertadas, às vezes em formato de Z, que o sebo simplesmente não consegue descer. Fica quase todo ali, na zona do couro cabeludo. Isto deixa o resto do fio completamente desprotegido. É por isso que é o tipo de cabelo mais frágil, com um risco muito alto de ficar seco e partir. A necessidade aqui já não é só nutrição, é nutrição e proteção máximas. E aqui a ciência é muito clara, produtos ricos e emoliantes não são um luxo, são uma necessidade básica. Cremes densos, manteigas e óleos funcionam como um escudo, um substituto para aquele sebo que não chega ao comprimento. Eles criam uma barreira que sela a hidratação e reduz o atrito, o que previne a quebra. Usar só produtos leves aqui simplesmente não oferece a proteção que esta fibra capilar precisa para se manter saudável. Muito bem, depois de passarmos por cada tipo de cabelo, vamos juntar todas as peças e chegar ao resumo científico que conecta tudo isto de uma forma muito lógica. Se houvesse só uma frase para levar desta conversa toda, seria esta. É o princípio fundamental que explica tudo. A curvatura é o fator que decide o nível de proteção natural que um fio de cabelo recebe. E, no fundo, tudo o que fazemos em termos de cuidados é uma tentativa de compensar esta realidade biológica.
E aqui está a sequência lógica completa. Tudo começa com a forma do folículo. Essa forma define a curvatura do cabelo. Essa curvatura dita como é que o sebo se distribui pelo fio. E, finalmente, essa distribuição define as necessidades de cuidados específicas de cada cabelo. É uma lógica simples, clara e muito poderosa. E terminamos com uma pergunta para pensar. Agora que a ciência por trás de tudo isto está mais clara, a questão muda. Já não é qual é o melhor produto, mas sim do que é que cada cabelo, com a sua estrutura única, realmente precisa. A resposta, como vimos, não está numa embalagem, está na ciência.